Esse ano, 2024, faz 6 anos que eu comecei a empreender dentro do design gráfico. E nesse vídeo aqui, de forma bem rápida e até mais direta, sem tanta edição, eu vou te contar 10 coisas que eu aprendi nesse tempo todo de carreira. Começando pela coisa número 1, que eu até anotei tudo aqui para não esquecer e passar completinho para você. A primeira coisa é que ninguém morre por demanda ou até mesmo pela falta dela. E eu vou te explicar. Quando eu comecei na profissão, eu comecei trabalhando como CLT, carteira assinada, numa empresa que fazia muitas coisas que as pessoas costumam dizer que é para ontem, com urgência, e não é qualquer urgência, era muita urgência. E aí as pessoas sempre chegavam pra mim, né, os patrões, e falavam: Davi, tem como você fazer essa paradinha aí pra agora? Porque a gente tá com pressa, a gente tá precisando disso quanto antes, a gente tá querendo isso pra ontem. E aí eu fazia, obviamente, né, me desdobrava em 1000, levava muitas vezes trabalho pra casa pra entregar no outro dia, trabalhava de madrugada, isso sem receber um tostão a mais, porque o salário era mínimo, mas o esforço naquela época era máximo. Então eu comecei, depois de um certo tempo, a entender que, mano, não era porque eu tinha que fazer algo porque eles precisavam para ontem, e sim porque eles queriam aquela coisa o quanto antes para saciar aquela ansiedade deles de ver o projeto pronto e não necessariamente que eles precisavam daquilo, sabe? E aí eu comecei a pegar algumas manhas, comecei a entender algumas coisas, comecei a rejeitar alguns pedidos e aí eu comecei, a entender aprofundadamente que não era uma demanda ou até mesmo a falta de uma demanda que ia me matar. E por que a falta de uma demanda também entra nesse aspecto? Porque depois de um tempo empreendendo, comecei a entender que não é sempre que a gente vai ter trabalho, não é sempre que vai entrar alguns pedidos aqui pra gente, projetos e tudo mais. E aí, no início, óbvio, porque eu precisava pagar a conta, precisava fazer dinheiro, precisava levantar um caixa, eu ficava desesperado, ficava: meu Deus do céu! Nossa senhora, eu preciso de dinheiro, eu preciso de cliente, manda cliente pra mim. Só que as coisas acabam acontecendo naturalmente e se você está preparado e você está pronto para atender um cliente, em algum momento ele vai chegar se você estiver fazendo a coisa certa, né? Se você estiver ali trabalhando direitinho, postando e mostrando o seu trabalho pro mundo, falando o que você faz, com zelo, com qualidade, enfim, todas aquelas coisas. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi essa, que ninguém mesmo morre pela demanda, pela urgência da demanda ou até mesmo pela falta dela. A segunda coisa que eu aprendi foi que ninguém depende 100% do outro para chegar em algum lugar. E eu tiro isso muito por mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente, mesmo que em alguns momentos não, mas na maioria deles sim. Então eu comecei minha carreira no design sem tantos amigos, na verdade sem nenhum amigo dentro da profissão, porque todos os meus amigos próximos não faziam isso, não são dessa área, e eu comecei ali, sozinho, estudando pelo YouTube, sendo autodidata, e aí só depois de um tempo que eu comecei a conversar com algumas pessoas do digital, mas não o suficiente para elas se tornarem minhas amigas, assim, para eu ter essas pessoas presentes no meu dia 100% do tempo. Então eu comecei, né, meio que comendo pelas beiradas, comecei a fazer meu trabalho ali quietinho, comecei a divulgar meu trabalho, comecei a ajudar outras pessoas com aquilo que eu já sabia, porque eu sempre falo, quando você sabe você sabe mais que zero, então você pode ajudar uma pessoa que está no nível inferior ao seu. E aí eu comecei a evoluir, comecei a crescer e tudo deu certo. Não é uma coisa que eu falo: nossa, eu cresci 100% sozinho. Não, eu tive a ajuda de algumas pessoas durante a minha carreira, obviamente. Uma pessoa que me divulgou aqui, outra pessoa que fez uma collab comigo ali, outra pessoa que às vezes posta o meu conteúdo nos stories e aí leva para mais pessoas. Enfim, tiveram esses pontos, né, que foram até cruciais, mas eu não fiquei na bota ou até mesmo ali, sabe, tendo que babar o ovo, falar o português rasgado de ninguém, porque não é do meu feitio, não é da minha índole fazer isso, porque eu não gosto de fazer isso, não gosto nem que fazem comigo, né? Quando a pessoa chega muito e fica: ai, Davi, você é foda aí que não sei o que, eu falo: vai pra casa do caralho. E aí eu saio fora, né? Eu me desvinculo, eu saio fora, eu não gosto, enfim. Então, quando você tá aí na sua casa pensando: pô, eu preciso fazer tal coisa com tal pessoa para crescer na profissão, para fazer isso, para fazer aquilo, entenda que você não precisa necessariamente dessa pessoa para dar os seus próximos passos, você não precisa urgentemente disso para fazer o seu trabalho crescer,
pra, sabe, tipo, ter o destaque que você quer. Obviamente que muitas vezes, como eu disse, você vai conseguir um destaque um pouco mais rápido por conta de alguém, por conta de uma indicação, por conta disso, por conta daquilo, mas você também vai conseguir chegar lá sem essa indicação, só vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir e é o que importa, pelo menos no final das contas você vai poder falar que você conseguiu por você mesmo e não vai ter ninguém jogando na sua cara que te ajudou ou que... E sabe? Aquelas coisas que o povo faz? Enfim. A terceira coisa que eu aprendi, até vinculando com a primeira, é que se tudo é urgente, nada é urgente. Então, quando eu trabalhava nessas empresas que eu falei, trabalhei em uma, depois trabalhei em outra, tudo era urgente, tudo era pra ontem, tudo... Nossa, era um inferno. Eu ficava maluco, meu olho ficava tremendo o dia inteiro, todos os dias. Não que hoje não trema, né? Mas hoje, pelo menos, é por minha causa, não era pela causa de terceiros. E aí eu comecei a entender que, pô, peraí. Na acepção da palavra, quando você pega lá a palavra prioridade, existe só uma prioridade. Não existem duas prioridades, não existem três prioridades. É só uma, por isso que o nome vem, né? Tipo, prioridade, que vem de primeiro, uma coisa que é mais importante que as outras. E aí chegavam pra mim as demandas de Davi, isso é prioridade, Davi, isso é urgente, Davi, isso que não sei o quê, Davi, você precisa fazer isso pra ontem. E eu ficava, gente... Se isso é prioridade, todas as outras coisas não são. Se isso é urgente, todas as outras coisas não são. Não, tudo é urgente. Aí eu falava, então a gente entrou num paradoxo. A gente entrou num paradoxo porque se tudo é urgente, nada é urgente. Então, vamos com calma. E aí, enfim, aprendi isso também. E hoje eu trago isso pro meu trabalho. Quando eu tenho que terceirizar algo para alguém, eu terceirizo com muita antecedência, que é para a pessoa ter aquele tempo hábil para ela trabalhar no projeto, para ela fazer de forma saudável. Enfim, tento, né, ao máximo fazer isso. Obviamente que não é sempre que a gente consegue, mas na maioria das vezes dá certo. E a gente faz isso de uma maneira bem legal, bem bacana, bem interessante, porque a check design é amor, a check design é pop, check design é tudo, enfim. Uma coisa que eu aprendi também, que daí a gente já vai pra quarta coisa, 4 de 10, é que às vezes você precisa de apenas um contato, uma oportunidade, uma porta sendo aberta pra você pra conseguir virar a chavinha da sua vida. Então você tá aí triste, você tá tipo cabisbaixo, você tá pensando muito se vai dar certo. Às vezes é um contato que você faz, às vezes é uma oportunidade que você tem, às vezes é um trabalho que você pega por um preço às vezes até menor do que você costuma cobrar, que aí esse trabalho abre as portas pra você. Inclusive esses dias eu tava no Twitter e aí eu vi um tweet falando tipo, façam projetos fictícios, enfim. E aí eu concordo bastante com isso, porque às vezes é o projeto fictício que você faz num período que você está sem projeto, que realmente abre as portas para você de alguma coisa, de um novo contrato, de uma nova experiência, de um novo trabalho, enfim. Isso é muito importante também salientar, porque, como eu disse, às vezes a pessoa tá triste, a pessoa tá, tipo assim, pensativa demais, e aí por conta de estar pensando demais, ela fica com medo de arriscar, ela fica com medo de dar um passo pra frente, ela fica com medo de fazer as coisas que ela tem que fazer por conta do achismo, né, do e se? E se eu fizer e dar errado? E se eu fizer e as pessoas não gostarem? E se eu fizer e que não sei o quê? Então, às vezes é uma atitude que você tem que muda todo o seu cronograma da vida aí, tanto de agora quanto pro futuro, e isso basicamente aconteceu comigo quando eu fiz um projeto, postei o projeto e também expliquei sobre esse projeto no YouTube, que era um projeto relativamente grande para mim na época, e aí as coisas começaram a acontecer, magicamente, né? As coisas começaram a acontecer, novos projetos entraram, as pessoas começaram a conversar comigo, as pessoas começaram a me ver, de certa forma, como referência. Então foi um projeto, não necessariamente um projeto, né? Mas tipo assim, foi esse projeto com a junção de várias coisas que fez com que eu tivesse um alavancamento na minha imagem, na minha carreira e, enfim, tudo mais. Então isso é importante dizer também porque, né, como eu disse, às vezes você tá aí pensativo demais, vai e faz sem pensar muito que esse ato de fazer muda totalmente o seu jogo, ok? A quinta coisa, 5 de 10, é que as personalidades grandes também erram e também passam perrengue. Hoje em dia você pode me enxergar como uma personalidade grande do design, mas sempre tem alguém maior que você e alguém menor que você também. E aí, pegando isso de paralelo, tem algumas pessoas que são muito maiores que eu já trabalhei com essas pessoas, e por estar ali internamente no trabalho dessas pessoas, no projeto dessas pessoas, eu comecei a perceber que não era só eu que errava, não era só eu que passava perrengue. Essas pessoas também passam, essas pessoas também erram, e, pasmem os senhores e as senhoras, muitas vezes, essas pessoas, elas também fazem as coisas do mesmo jeitinho que você. Aí você se pergunta, tá, se a pessoa faz a mesma coisa que eu, do mesmo jeito, o que diferencia eu
dela, por exemplo? O que muda? Por que ela consegue e por que eu não consigo? Porque ela faz. Aí volta pro negócio anterior que eu falei de fazer. Às vezes é uma atitude, às vezes é uma arriscada, às vezes é uma coragem, uns 5 segundos ali de, pô, vou fazer essa parada e colocar pro mundo. A pessoa faz, coloca e dá certo. E você aí com medo não faz. Então, se você não faz, não tem nem como saber se vai dar certo ou se não vai. Então, né, tem que arriscar. Tem que arriscar porque, enfim. Mas voltando sobre as personalidades grandes, cara, eu participei de um projeto recentemente, de forma interna, né? Tipo, participando mesmo do projeto, eu comecei a perceber que, pô, as coisas são piores do que eu imaginava. Eu sabia que projetos grandes demandavam grandes coisas, mas não sabia que demandava, por exemplo, uma grande desorganização, uma grande loucura, uma grande chuva de tudo é urgente. E eu ficava tipo, meu Deus, mano, se a pessoa tá assim, desorganizada, faturando milhões, imagina se ela se organizasse. Imagina se ela fizesse realmente as coisas, tipo, direitinho, pelo menos ao meu ver. Às vezes, né, o direitinho pra ela é viver esse caos. Às vezes, não. Então, enfim. Mas, sim, as personalidades grandes também erram, também passam perrengue, também é tudo desorganizado, faz, às vezes, a mesma coisa que você, tem os mesmos documentos que você, muitas vezes nem tem tantos documentos quanto você, e você não consegue chegar lá por algum motivo que você precisa se, né, autocriticar, se autoanalisar para ver o que está acontecendo, para ver se você consegue mudar essa sua realidade. Bom, vamos para o sexto. Pegando um gancho disso tudo que eu falei até agora, o sexto ponto aqui, que aconteceu muito comigo, é que o seu próximo projeto ele pode mudar a sua vida ou ele também pode arruinar a sua vida. Depende muito de como você vai enxergar e vai encarar esse projeto. Às vezes, o projeto entra pra você e você fica naquela de, preciso fazer o projeto, porque o projeto eu cobrei mais barato, porque não sei o que, blá, 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 tá ligado? Então, tipo assim, o que eu recomendo, o que eu sempre faço, é encarar todos os projetos como se fossem os últimos projetos da minha vida. Então, eu dou o meu máximo durante aquele projeto, eu tento atender todas as expectativas do cliente e até superar as expectativas do cliente, porque assim eu consigo fazer com que o meu próximo projeto chegue no nível da entrega que eu fiz no último. Eu não fico pensando, tipo assim, pô, eu preciso de um projeto que vai ao encontro do último projeto que eu peguei. Não, porque senão eu vou ficar sempre na mesma média. Eu quero um projeto do mesmo nível da entrega que eu fiz. Porque a entrega que eu fiz, eu me responsabilizo, entende? Então, se o projeto chega pra mim e é um projeto médio, eu não quero mais projeto médio. Então, o que eu faço? Eu entrego o projeto num nível acima, ou seja, num nível muito mais alto do que o projeto médio, para o meu próximo projeto se equiparar ao nível da entrega que eu fiz. Consegue entender? E aí, isso faz com que a cada projeto que eu avance, a cada etapa que eu percorra, eu consiga um projeto um pouco acima do último que eu fiz, justamente porque eu tento equiparar ao nível de entrega e não ao nível do projeto em questão. E aí, óbvio, né? Isso pode mudar minha vida, como também pode arruinar minha vida. Assim como aconteceu nos anos anteriores, que eu tive ali um arranca-rabo com um cliente de social media e ele começou a falar que, porque seu trabalho é ruim, por que não sei o que, tal. Até que depois de muito custo, eu consegui sentar com ele, explicar e falar, cara, não é assim que funciona, você entendeu errado, eu já tinha te explicado, só que por conta de correria você não leu, você não viu, né, o contrato, você não viu nada. Aí ele entendeu, aí ele ficou de boa e aí deu tudo certo. Mas quase que ele vai para as ideias, né, quase que ele me leva para as cabeças e aí o bagulho ia ficar louco pro meu lado. Então é melhor, né, manter a paz, apaziguar as coisas, porque assim fica mais saudável. Vamos pro ponto 7. O ponto 7 aqui tá escrito: as coisas são mais simples do que parecem, mas são mais difíceis do que falam. E isso é muito nesse atual momento que a gente está vivendo, que é o atual momento dos vendedores de curso. Eles falam sempre para você que não, porque você vai conseguir faturar 10 mil por mês de maneira tranquila, porque você vai conseguir fazer isso de maneira fácil, porque isso é muito simples. Com o meu prompt de comando você vai conseguir evoluir 1000% na carreira. Não é assim que funciona. As coisas são muito mais difíceis do que essas pessoas falam e prometem para você. Porém, as coisas são muito mais fáceis também, muito mais simples do que parecem ser. Como eu falei anteriormente, às vezes é um ato de coragem, uma atitude que você tem que muda a sua carreira. Então, o que é tão difícil assim? O que está te travando tanto assim ao ponto de você não fazer aquilo que você tem que fazer? Às vezes é um medo, às vezes é um receio, às vezes é timidez, às vezes é uma vergonha. Se você colocar isso de forma racional
para pensar para encarar esse sentimento, você vai perceber que isso não é tão difícil quanto você imagina. Então, as coisas são mais simples do que você pensa, mas elas são mais difíceis do que falam. Então, cuidado para não cair no conto do vigário aí, no conto do pescador, dessas pessoas que só querem te vender alguma coisa, querem, né, fazer com que você compre, porque daí ela fatura mais, ela fica mais rica e você continua na mesma, e você vai achar muitas vezes que você é o culpado. Porque, pô, eu comprei, mas eu não consegui aplicar, então eu sou um merda, eu sou um bosta. Talvez, brincadeira. Calma, respira, não chora, engole o choro, tá tudo bem. Não é bem isso. Às vezes a pessoa coloca ali uma expectativa ou até mesmo uma responsabilidade, ela imputa ali em você alguma coisa que você tem que fazer do jeito que você tem que ser. Só que muitas vezes você não quer ser daquele jeito. Muitas vezes você não é daquele jeito. Muitas vezes você não, tá ligado? Você não consegue se sentir bem fazendo daquela forma. Você tem que encontrar o seu jeito. Então, para não cair nesses contos, é melhor você testar por você mesmo e andar com as próprias pernas, até lembrando do ponto 2, porque você não depende 100% de ninguém para chegar em lugar algum. Vamos pro ponto 8? Pegando o gancho de tudo, mais uma vez que eu falei, você consegue ganhar sim muito bem como designer. Eu não sabia que dava para ganhar dinheiro quando eu comecei fazendo por hobby, eu comecei fazendo porque eu amava e continuo fazendo porque eu amo. Só que depois de um tempo eu comecei a entender o design muito mais como algo de negócio e não como algo de passatempo. E aí eu comecei a encarar o meu negócio como empresa, como uma coisa que, tipo assim, pô, eu preciso de um faturamento, eu preciso de ter um lucro, eu preciso encarar tudo isso daqui como uma engrenagem completa que cada ponto que eu fizer vai fazer com que rode essa engrenagem de maneira muito mais rápida, muito mais saudável e muito mais automatizada, de certa forma, que não dependa 100% de mim. Ainda sigo aqui? Ainda sigo aqui. Ainda depende de mim? Ainda depende de mim. Mas não 100% como já dependeu um dia. Então isso é muito importante dizer. E aí com isso, com esse pensamento, eu comecei a ganhar dinheiro. E não um dinheirinho. Tipo assim, não era R$100 por logo. Tudo bem que isso, em determinadas épocas pra mim, mudou minha vida. Porque R$100 já conseguia pagar o almoço, já conseguia pagar uma conta e tal. Mas eu tô falando de dinheiro mesmo. De tipo assim, de amontoado de dinheiro. De você conseguir, sabe, empilhar dinheiro. E aí eu, pô, fiquei feliz porque depois que eu descobri isso, as coisas começaram a andar 100% e eu tô feliz demais da conta. As duas últimas coisas aqui, vamos pro ponto 9. No fim das contas, o fator determinante vai ser o seu jogo de cintura. Então, se você tiver ali um bom jogo de cintura, se você tiver um bom molejo, tá ligado? Aquele molejo legal, aquele molejo que é saliente, você vai conseguir entrar em qualquer situação ou escapar de qualquer situação. Então, às vezes, um cliente chega pra você com uma ideia muito maluca, muito mirabolante, tipo, eu preciso disso, que não sei o que, tal. Você, com o seu jogo de cintura, você consegue escapar daquela situação que é um pouco alarmante, né? Que você já consegue identificar que é um problema pra você. Assim como se você quer se inserir em algum lugar, você com seu jogo de cintura consegue fazer algumas amizades, consegue fazer alguns contatos e você consegue entrar naquele projeto. Então é muito legal você não só estudar sobre design, mas também tentar pegar, tipo assim, nas entrelinhas das coisas, como que as pessoas agem. Pra você entender, pô, aquela pessoa ali, com aquela pessoa eu preciso ser um pouco mais tranquilo. Com aquela outra pessoa eu já posso ser um pouco mais incisivo. Pra você ir tendo esse jogo de cintura e basicamente ser como a água. Quando você coloca água em qualquer objeto, a água, ela vira aquele objeto, né? Ela se transforma naquele objeto. Então, se você coloca ela num jarro ou numa jarra, ela se forma, se molda aquela jarra. Se você coloca num copo, ela vira o copo e assim por diante. Então, você tem que ser como a água, como diria Bruce Lee, se eu não me engano, você tem que ser como a água. É muito interessante você ter um jogo de cintura dentro do design, porque assim você consegue chegar em patamares mais altos e mais saudáveis para você também. E aí o último é que o design, não o design, né, mas eu acho que a vida é um tanto quanto injusta. Nem sempre a relação esforço e recompensa vai ser proporcional. Isso é muito importante você ter em mente, porque muitas vezes você fica se esforçando, aí você fala, pô, não tá rendendo, não tá voltando pra mim tudo que eu tô fazendo. Às vezes pode ser um esforço burro que você esteja fazendo, não um esforço inteligente. Até porque tem aquela máxima, né? Tipo, se eu tiver que cortar uma árvore em 1 hora, eu vou passar 1 hora batendo na árvore? Não, eu vou afiar o meu machado durante 45 minutos e os outros 15 minutos eu vou passar cortando a árvore, porque é uma maneira muito mais inteligente de eu fazer isso daqui. Então, para você não ter um esforço burro, e também para você não se sentir tão injustiçado pela vida assim, ou até mesmo pelo design, de que o seu esforço não tá valendo tanto assim, não tá recompensando tanto assim, é melhor você, primeiro, abre todo o seu trabalho, o seu projeto, o seu negócio em cima da mesa e comece a pontuar tudo o que você precisa fazer
e em quanto tempo você precisa fazer. Ou seja, você vai entender o quanto de esforço você vai precisar colocar naquela coisa. Se é uma coisa muito importante que você precisa fazer, tipo assim, em um curto período de tempo, o esforço vai ser maior. Se é uma coisa muito importante, mas que tem um prazo muito maior, o esforço pode ser diluído durante esse tempo, entende? Então assim as coisas vão começar a ser muito mais justas para você, você vai começar a ter um esforço recompensado quase que na maioria das vezes, e aí você vai se sentir muito melhor, muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais justo mesmo, né? Não tem outra palavra, porque às vezes as pessoas ficam, Davi, eu tô trabalhando já faz tanto tempo, eu não consigo crescer na profissão, eu não consigo ter um retorno, a vida é tão injusta que não sei o quê. Concordo, a vida é injusta, mas tem alguns momentos que a gente precisa também se criticar e falar, porra, mano, talvez a vida tá falando pra mim, né? A vida conversa comigo, já faz tanto tempo que eu tô fazendo essa parada, não tá me dando retorno, por que que eu continuo insistindo nessa parada? Eu tô dando murro em ponta de faca, então não compensa. Enfim, é isso, 10 coisas que eu aprendi como designer, um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais de conversa mesmo, como se fosse um podcast junto contigo, mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu comentário aqui, alguma coisa que você aprendeu durante esse tempo da sua carreira. Davi, tô há um mês no design, mas já aprendi isso daqui. Davi, tô há tanto tempo no design, mas acho que isso aqui é interessante para compartilhar com a galera. Deixa seu comentário, muito importante, a gente vai se ajudando, você me ajuda, eu te ajudo, a gente ajuda os outros, e assim a gente vai indo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, e a gente se vê na próxima. Valeu! Falou e até mais.